sobre intuição e que quando a gente se joga, desculpa, digamos assim, para o mundo, as coisas aparecem, né? Eu acho que isso não só relacionado com viagem, como outras coisas. Então, nós vamos contar histórias onde nós seguimos nossa intuição e foi tudo maravilhoso. Olá! Vou passar para lá. Sejam bem-vindos de volta ao nosso canal, né? E como a Lau falou, a gente quer comentar sobre a intuição, sobre o que acontece quando a gente se entrega, né? Para mim, uma das experiências mais marcantes e também mais recentes foi na Tailândia. Eu ouvi falar, alguém me falou assim, por que você não vai para a Tailândia? Eu fiquei com essa história na cabeça, comprei uma passagem, mandei uma mensagem para você falando, tô indo daqui uma semana. E o mais engraçado é que as suas histórias acontecem assim, né? Tipo assim, porque a intuição é assim mesmo. Sim, você não sabe o que vai te esperar, mas você sabe o que você tem que fazer, né? Assim, no Sim. começo, eu tive uma experiência de voluntariado e tal, eu ainda estava tendo muita resistência, mesmo depois de ter comprado a passagem, mas depois de um tempo eu falei, não é para isso que eu vim, né? Eu vim para seguir o meu coração, seguir a intuição. E aí a minha intuição, eu sempre achei que eu fosse para as ilhas na Tailândia, mas minha intuição estava me mandando para as montanhas. E aí eu fui lá para o norte, fui parar numa cidade hippie, mas maravilhosa, que eu me apaixonei. E quando eu fui para lá, vocês não sabem o que aconteceu. Eu comecei a encontrar pessoas, as sincronicidades, e as pessoas me ajudaram a fazer meus sonhos acontecerem. Então eu comecei a dar um workshop do que eu mais amo na vida, que é a comunicação próspera, a comunicação não violenta, né? Então foi muito mágico para mim tudo isso. O universo é muito incrível mesmo, né? Quando você tem essa intuição, aí tem que seguir, porque você sabe que tem coisas maravilhosas esperando, né? E quanto tempo você ficou lá? Aonde? Nessa cidade eu fiquei umas 3 semanas, mas na Tailândia eu fiquei 3 meses. E agora voltar para lá. Agora o plano é voltar para lá. Olha, vocês estão sabendo em primeira mão, ninguém sabe. Tá certíssima. E você, Laura, qual foi a sua experiência? Bom, a minha foi em Londres, né? Assim, uma das mais marcantes. Tem diversas histórias que nós vamos contar ao longo do tempo aí, né? Relacionada com o universo e quando a gente tem essa intuição que a gente tem que seguir. E muitas vezes nossa mente nos sabota, como a Laura mesmo falou, porque assim a gente fala, nossa, que loucura que eu tô fazendo, entendeu? Tipo, o teu mental assim o tempo todo. E Mas você se sente assim mesmo no começo, né? e aí você tem que falar, tá bom, tô louca mesmo, porque é assim que a gente consegue calar a nossa mente, né? E aí, porque tem as crenças limitantes, tudo aquilo que a gente vai falar em outros vídeos também. Bom, o meu foi assim, eu fiz a cidadania italiana, né? Aí quando finalmente terminei, meu intuito era morar na Espanha, em Maiorca, que eu adoro. Um dia ainda vou fazer. Tá fazendo. Só que o que aconteceu? O processo de cidadania leva um tempo, e aí todo esse tempo você fica praticamente sem trabalhar. Praticamente não, sem trabalhar, né? E o que estava me fazendo falta naquele momento era trabalhar mesmo. E como eu não ia conseguir tirar em Maiorca o NI, que era o verão, que aqui, né, os órgãos burocráticos fecham no verão, eu falei, eu vou para Londres, falei pro meu namorado, tipo assim, do nada. Foi também um insight, eu nunca tinha pensado assim, tipo, morar em Londres. Ele deve ter perguntado por quê, como assim, né? Ele é muito, né, para namorar comigo. Pô, ele falou assim, eu tenho um sobrinho que mora lá, ele nem sabia. Aí eu falei, ele falou, vou ligar para ele. Aí ele ligou para esse sobrinho e esse sobrinho falou: a gente acabou de mudar para uma casa e tá com uma vaga lá para alugar. E talvez se ela venha para cá, talvez tenha trabalho lá no hotel que a gente trabalha, né? Que entre essas nossas coisas eu também fazia uns trabalhos assim, precisava, né? Depois da documentação. E aí eu fui assim também, acho que foi nem uma semana, assim, tipo, comprei a passagem, fui. E aí chegou lá, fiquei nessa casa com eles 2 dias também que eu estava lá. Eu já fui, comecei a trabalhar.
E em 5 dias eu já tinha toda a documentação de banco, de insurance, de tudo. Então foi assim tudo tão rápido. até eu impressionada, porque depois de sair da Itália, eu falei, meu Deus do céu, fazer documento de novo. Mas assim, não foi, foi super fácil, muito prático, e acontece isso, eu encontrei pessoas também, acredito que facilitaram, sabem? Uma que a cultura deles já é muito mais prática do que a italiana, né? Mas assim, eu acho que a pessoa que tá lá tá totalmente conectada, entendeu? A que tava no banco, por exemplo, tipo assim, eu vi que foi uma coisa super fluida. Eu levei os documentos e ok. E isso, na verdade, não foi em Londres, foi numa cidade que se chama Byfleet, no interior da Inglaterra. Só que aí depois, né, a nossa alma viajante cansou de ficar naquela cidade. Aí eu falei, vou para Londres. Aí fui para Londres, fiquei morando num hostel, um hostel incrível, aliás, que é dentro de um parque lá, é tipo um café. Então tava super feliz, né? Aquela vibe de quando a gente acaba de chegar da Europa, tudo muito novo, tal. E aí, nesse mesmo, quando eu decidi morar no hostel, eu comecei a procurar trabalho lá de novo. Umas meninas que eu tinha conhecido já na cidadania, mas antes, me falaram: ai, Laura, o menino que ia morar com a gente não vai mais, você não quer vir? E aí E aí, com essas meninas, eu fiquei morando lá 1 ano, até depois vir para Malta. Uma coisa que eu queria falar relacionado também à astrocartografia, que é interessante, né? Que é um estudo de observação também, é que justamente na Inglaterra eu tenho essa linha de Júpiter, que é a linha... Peraí. Fala aí o que é astrocartografia para a galera, que tem muita gente que não sabe. Eu falo como se fosse arroz e feijão. É um estudo que, através da astrologia, vamos supor, você vai para a Tailândia e são diversas linhas que passam lá. Tem linha do Sol, tem linha de Mercúrio. E aí, de acordo com o nosso mapa astral, depende do lugar que você vai, tem esse tipo de alteração, sabe? Tem linhas mais de sorte, tem linhas mais de carreira, tem linhas do amor também. Então, você pode decidir uma viagem através da astrocartografia, dependendo do teu objetivo. Mas a gente também sempre fala, seguir a intuição, porque naquele lugar, por mais que não tenha uma linha de Júpiter, digamos, a gente tem algo para aprender. E eu, naquela época, eu nem sabia, tá? Depois que eu fui ver que tinha a linha de Júpiter lá, para você ver que é engraçado. Que é uma linha de expansão, né? É uma coisa realmente desse jeito, que as portas se abrem, dependendo do posicionamento do mapa também, obviamente. Mas a Laura também teve essas experiências, né, com a astrocartografia, que eu ensinei ela a mudar lá, tal, tudo para ver. Eu tenho que olhar com mais detalhe, porque depois que eu fui para Tailândia, eu falei para você que eu tava me sentindo assim, a Laura até falou para mim, né, gente? Ela falou assim: entra no site, como que é o site? Astrolink.com, astrolink.com, aí vocês podem colocar ali a data de nascimento de você e sua e descobrir quais linhas que te influenciam mais, né? Eu, para falar a verdade, eu gosto de olhar depois que eu fui, para não ficar tão influenciada. Mas depois que você vai, você confirma as coisas, né? Sim, mesmo. Não, é verdade isso que a Laura falou, porque às vezes quando a gente pensa em ir para um lugar e não tem, digamos, tem uns aspectos mais desafiadores, a gente já começa a entrar no mental, falar, ai, será? Mas eu acho que sempre a gente, apesar da astrocartografia ser uma ferramenta maravilhosa, a gente também sempre seguir a intuição. Por isso que no meu atendimento eu também uso o tarô, sabe? E, obviamente, os aspectos da personalidade da pessoa, que, como a gente diz, tem lugares que a gente se sente em casa, outros, né, nem tanto. Então, a proposta também com esse vídeo que a gente está fazendo aqui é falar que, às vezes, você acha que você deve fazer uma coisa e você não tem certeza do porquê. Mas é um negócio que é mais forte do que você. Que se você não fizer, vai ficar aquela pulga atrás da orelha. Então, a gente está aqui falando, faça, lógico, pense na parte racional também, um pouco, mas não deixa isso te impedir de fazer. Se você quer ter as seguranças, por exemplo, quando eu falei no vídeo anterior que eu me demiti do trabalho, a Lau também confia na intuição, mas ela falou assim, se você não está segura, então prepara o dinheiro antes e depois segue a intuição de qualquer forma, porque
tem alguma coisa aí para você. Você só vai descobrir quando você for para o outro lado. E talvez nem assim você tenha certeza, mas você vai ver em você, no seu corpo, como as coisas fluem ou como elas deixam de fluir quando você segue e não segue essa intuição, né? É tudo equilíbrio. Eu ainda na época eu não incentivei tanto a Laura, mas eu também não falei, tipo, não vai, entendeu? Sim. E uma coisa que eu queria pontuar aqui é isso. Gente, quando vocês sentirem isso, ou vocês falem para uma pessoa que não vai julgar vocês, ou a melhor das hipóteses é não falar para ninguém. Não por inveja ou por nada disso. Porque às vezes os valores daquelas pessoas não batem com o teu. E até eu mesma, mesmo seguindo muita intuição, teve uma vez que foi o meu maior aprendizado, né? Que eu tive esse insight de ir, foi na época da pandemia, eu tinha certeza que aquilo ia acontecer. E acabei ficando presa em 3 meses de lockdown por Nossa. escutar as outras pessoas. Então, conclusão, foi a minha maior lição. Se eu tivesse seguido minha intuição, mas eu tinha alguma coisa para viver lá, entendeu? Eu penso assim, nada, eu falei não foi por acaso e também ficou um aprendizado aí, que é só nós mesmas podemos tomar a melhor decisão para nós. Você soube aceitar as circunstâncias do jeito que é, né? Que é o que a gente aprende muito durante essa vida nômade, né? Porque não tem muita coisa que a gente possa fazer a não ser se responsabilizar ali pelo que a gente encontra no caminho. E Sim. é isso também que eu ofereço na consultoria do treinamento de comunicação próspera, de você se responsabilizar pelo que você sente, pelo que você pode fazer ali em determinada situação, porque tudo vai fugir do seu controle. Não sempre, mas vão fugir do seu controle, e aí você tem que falar: o que eu posso controlar? Eu posso controlar o que eu vou fazer a respeito disso, né? A forma como eu me sinto. A verdade, né, Laura, que eu acho que você também deve pensar um pouco como eu, a gente que estuda essas coisas, né, espirituais, leis do universo, tarô e etc., é que às vezes às vezes não, quase sempre o ser humano ele tem essa ideia, nós mesmos temos, de que nós controlamos tudo. Uhum. Só que assim, a gente não controla tudo. Tipo assim, é como a Laura falou, a gente tem uma organização, tem uma certa parte que a gente tem a nossa autorresponsabilidade, agora controle mesmo. Eu acho que a gente aprende muito isso nas viagens, né? E até uma coisa que você falou que ficou em mim até hoje, né? Você fala assim, o maior desafio do ser humano, eu não lembro nem o que era a outra parte, não é não ter escolha. Na verdade, o maior desafio do ser humano é saber lidar com a liberdade. E é realmente isso até hoje, assim, porque agora eu e você, a gente tem muita liberdade, mas a gente fala, tá, né? E o que a gente faz com isso? Então, são os nossos valores que nos guiam, né? Sim. Nossa. Pode terminar. Não, e é isso. Por esse vídeo, por hoje é isso. A gente queria compartilhar um pouquinho de como é seguir a intuição. Se vocês querem mais histórias como essas, a gente tem inúmeras. Então, comenta aí o que você mais gostou. E até o próximo vídeo. Até, gente.